Ok, vamos desempacotar isso. Neste deep dive, a gente vai olhar para a Era Vargas, né? Um período assim que mudou muito a economia do Brasil, ali entre 1930 e 1954. Exato. As fontes que a gente tem mostram essa transição, sabe? De um Brasil focado no agro para um projeto mais industrial. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é entender como essas políticas do Vargas, como elas construíram o Estado Nacional e deram esse empurrão na industrialização. Para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, é bom lembrar como era o Brasil antes de 30. Colônia desde 1500, né? Sempre ciclos. Pau-brasil, açúcar, ouro e aí, no fim, o café. No começo do século XX, o café era, quase 70% de tudo que a gente exportava. 70%? Muita coisa. Uma vulnerabilidade absurda, né? Que a crise de 29 deixou bem clara. E politicamente? A República Velha, né? Aquela política do café com leite. São Paulo e Minas se revezando. Isso. E um sistema eleitoral super restrito, voto aberto, coronelismo, complicado. É, um cenário bem diferente. E é nesse clima, né? De insatisfação em várias áreas, cultural, militar, econômica, que o Vargas sobe ao poder em 1930, uma ruptura apoiada por militares, por elites que não eram do café. Exatamente. Mas essa virada para a indústria, isso era um plano desde o começo ou foi acontecendo? Ótima pergunta. Porque, por muito tempo se discutiu isso, sabe? Se foi meio por acaso, pela conjuntura, ou se era um projeto mesmo. E o que as pesquisas indicam hoje? Olha, trabalhos como os do Pedro Fonseca, por exemplo, sugerem que sim, havia uma intenção. O governo Vargas adota o que a gente chama de processo de substituição de importações. Ah, sim. Produzir aqui o que não dava mais para comprar de fora, né? Com a crise, a guerra. Exato. A indústria deixa de ser algo secundário e vira, de fato, uma prioridade nacional. Uma ruptura mesmo. E por que o Estado liderou? Bom, porque não tinha capital privado nacional suficiente, nem interesse estrangeiro para investir em indústria pesada naquele momento. Entendi. E esse projeto foi se desenrolando em fases, né? No primeiro governo dele, de 30 a 45, teve o provisório. Isso, 30 a 34. O constitucional, de 34 a 37, e depois a ditadura do Estado Novo, de 37 até 45. E desde o comecinho, mesmo no governo provisório, já tem coisa importante acontecendo, tá? Criação da Justiça do Trabalho, investimento forte em ensino técnico, que é a base dos IFES de hoje, né? Verdade. Modernização da máquina pública com concursos, e teve a Revolução de 32 em São Paulo, né? Que, apesar de derrotada militarmente, acabou forçando a convocação da Constituinte de 34. E aí a gente chega em 37 no Estado Novo. Vargas dá um golpe, usando a intentona comunista de 35 como desculpa, e instala uma ditadura. É aqui que a coisa fica bem complexa, né? Como que essa repressão toda conviveu com o desenvolvimento? É a grande contradição desse período. De um lado, você tem censura, perseguição política, o fim das liberdades, do federalismo, um regime autoritário. Pesado. Muito. Mas, por outro lado, essa centralização toda permitiu consolidar o Estado, acelerar a industrialização, fazer obras grandes de infraestrutura. E tem a ironia, né? Uma ditadura que lutou ao lado das democracias na Segunda Guerra. Pois é. Contra o eixo. Uma posição que ficou insustentável depois da vitória dos aliados. E aí ele cai em 45. Mas foi nesse período duro que vieram avanços sociais importantes para os trabalhadores, certo? A CLT, por exemplo. Isso não era também um jeito de controlar os sindicatos? Sem dúvida. Tinha um componente forte de controle, o tal do corporativismo, mas não dá para negar que direitos como férias pagas, que muito empresário via como ócio, imagina só. Nossa. Jornada de 8 horas, salário mínimo, tudo isso foi conquista real consolidada na CLT em 43. E ao mesmo tempo, o Estado estava investindo pesado na indústria de base. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 41. Um marco, né? Total. Foi um divisor de águas. E fruto de uma negociação super pragmática com os Estados Unidos, né? Troca de apoio na guerra por financiamento e base militar no Nordeste.
Sem aço nacional, não tinha projeto industrial. E depois vieram outras estatais importantes. Sim, a Vale do Rio Doce para explorar o minério de ferro, em 42, a Chesf para energia no Nordeste. Com a queda dele em 45, o que acontece? O Brasil volta a ser democrático por um tempo. Isso. Entra numa fase democrática curta, com novos partidos surgindo, a UDN, anti-Vargas, o PSD, mais de centro, e o PTB, herdeiro do varguismo. E a economia? O governo Dutra, que veio depois, 46-50, foi mais liberal na economia. Abriu um pouco, gastou as reservas que o Brasil tinha juntado na guerra. Isso deu uma freada no ritmo da industrialização. Mas a estrutura que o Vargas montou continuava lá. E ele volta. Eleito pelo povo em 1950, o nacionalismo parece que vem com mais força ainda nesse segundo governo de 51 a 54. Com certeza. Se a gente conecta tudo, é a consolidação daquele modelo desenvolvimentista estatal. A campanha famosa O Petróleo é Nosso. Que levou à criação da Petrobras. Exatamente, 1953. E antes, em 52, o BNDE, hoje BNDES, fundamental para financiar os grandes projetos. Mas a crise política foi ficando muito intensa. Oposição forte da UDN, de militares, na imprensa. E aí culmina na tragédia de 54, o suicídio. Isso. Em agosto de 54. Um fim dramático. Então, se a gente for resumir, o que fica de tudo isso, o legado é imenso. Um Estado mais presente na economia, as bases da nossa indústria, a CLT, empresas estatais que foram chave por décadas, CSN, Vale, Petrobras, BNDES, infraestrutura. Sim, um arcabouço institucional que, de várias formas, ainda está aí, influenciando a gente. É um impacto que dura até hoje. Profundo. E é interessante pensar que o suicídio dele e a carta-testamento geraram uma comoção tão grande que acabaram adiando o golpe militar que já estava no ar, né? Que só aconteceu 10 anos depois, em 64. Verdade. E isso puxa aquela reflexão final de uma das fontes que a gente viu. Infeliz do povo que não conhece sua história, pois provavelmente não terá domínio do seu futuro. Forte essa frase. Muito. Levanta uma questão importante, né? Sobre o peso da memória histórica para um país construir sua própria autonomia, seu caminho.